Pai que habita nos céus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu estou aqui na tua casa para falar do teu amor. Amém. Quero pedir a presença do teu Santo Espírito, meu Deus, que eu não venha falar nada de mim mesma, porque eu sou falha e pecadora, mas eu peço que o seu Espírito Santo esteja comigo neste momento, com a sua igreja, para que nós possamos, Senhor, falar exatamente aquilo que o Senhor colocar diante de mim, Deus. Para que nós possamos sair aqui transformados com o teu poder e com a tua glória. É o que nós oramos o Senhor neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O sermão de hoje que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos falar sobre o trono de Deus. Diante do trono é o tema do meu sermão de hoje. É um sermão extremamente maravilhoso que vai mexer com os nossos pensamentos, com aquilo que tem acontecido em nossas vidas, o que nós estamos vivendo, de que forma que nós estamos servindo ao Senhor, né? De como vai ser a volta de Jesus para nós, em qual lugar que nós vamos estar, qual é a posição que você gostaria de estar quando Jesus voltar. Nós sabemos que existem dois lados para se escolher, o lado do bem e o lado do mal. Todos nós aqui gostaríamos de estar no lado do bem, não é verdade? Então, para que eu e você possa escolher este lugar do bem, que é o melhor lugar, que é o lado do Senhor Jesus, nós precisamos tomar algumas precauções em nossas vidas. Nós precisamos abrir os nossos olhos diante das coisas que nós estamos vivendo, diante das coisas que nós estamos fazendo, para que a gente possa ter essa graça de estar do lado certo, né? Do lado direito que o Senhor, né, ordena ali, que Ele diz que os que estarão à sua direita, né, estarão com Ele, e os que estarão à sua esquerda vão se afastar. Ele vai pedir para que sejam afastados de ti todos os que estiverem à sua esquerda. Então, o primeiro verso que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia está no livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, esse verso ele é bem conhecido pela igreja, mas é um verso que nós precisamos estar lendo assim todos os dias, para que a gente possa estar ali ouvindo o convite que o Senhor tem a fazer a cada um de nós. 1 João, capítulo 2, no verso 1 e 2, que diz assim: Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Amém. Jesus aqui está declarando para mim e para você que Ele é o nosso advogado. Ele deu a sua vida para nos salvar, né? Ele nos resgatou do mundo de pecados. E Ele está dizendo que mesmo que se eu e você, porventura, pecar alguma vez, nós recorremos ao nosso Cristo, né? Ele está advogando por cada um de nós. Ele quer que eu e você, nesta manhã, venhamos entender que Ele deu a sua vida para nos resgatar de todo mal, de todo pecado que este mundo tem oferecido para cada um. Ele nos deu a vida para que eu e você sejamos libertados do pecado. Para Jesus vir na terra, por que Jesus teve que vir aqui nessa terra? Porque Ele sabia que eu e você ia precisar ser resgatado do mundo. Ele sabia que eu e você, nós não teríamos força suficiente para vencer todos os males, todos os enganos do inimigo. Nós somos incapazes de vencer o inimigo de Deus sem a presença do Senhor Jesus. Então foi por esse motivo que Deus, Ele organizou da maneira mais linda, mais amorosa,
que Jesus viesse a esse mundo, nascesse de uma mulher virgem, né, vivesse aqui na terra como homem, como ser humano, para que ele pudesse passar por tudo que eu e você passamos hoje. Só que, porém, Jesus ele sofreu muito mais do que eu e você sofremos hoje. Se juntar as minhas dores com as dores de vocês, não chega um terço do que Jesus sofreu por cada um de nós. Porque a dor de Jesus foi muito grande. Então foi por isso que Deus permitiu que o seu Filho amado viesse aqui nessa terra, para que ele pudesse, né, ser o nosso advogado. Para que ele pudesse hoje estar lá no céu advogando por mim e por você. Jesus ele viveu exatamente 33 anos aqui na terra. Viveu ensinando o seu evangelho, mostrando o que cada um deveria fazer para herdar o reino dos céus. O lugar santo de Jesus só vai ao Pai quem quiser. Como eu faço para poder chegar no céu? Nós sabemos que Ele está lá advogando por mim e por você. Mas se você não quiser entrar no céu, não adianta Jesus estar advogando por você, porque Ele vai perder a questão. Você só entra no céu se você quiser. Jesus ele bate todos os dias na porta do nosso coração, pedindo para que eu e você possamos abrir a porta. Se você não abrir a porta, Jesus não entra. Mas a partir do momento em que você resolve abrir a sua porta, aí sim Ele vai advogar por você. Porque nós somos pessoas cheias de falhas, pecadoras, né? E nós temos uma certa dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Mas quando damos espaço para que Ele entre em nossas vidas, aí sim, tudo se torna mais fácil. Jesus nos cobre com o seu manto sagrado. E temos a certeza de que nada será impossível diante de Deus. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós sabemos, né, que tudo vai dar certo. E é dessa forma que Ele vai estar preparando um lugar lá no céu para que eu e você possa entrar lá e viver eternamente com Ele. Ele é o nosso advogado, sim. Como diz aqui no verso de 1 João, capítulo 2, no verso 1, que Ele é o nosso advogado. Mas Ele só vai ser o seu advogado se você o convidar. Se você o aceitar para Ele advogar a sua causa, né? Apocalipse 6. Vamos ver Apocalipse 6, no verso 16 e 17. Apocalipse 6, 16 e 17. Amém? Disseram aos mortos e aos rochedos, montes, caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quando esse grande dia chegar, quem é que vai poder socorrer ele e você? Quem é que vai poder dizer assim, não, tenha calma, eu sou contigo, eu estou do seu lado? Quem vai poder fazer isso por mim, por você, é o nosso advogado, Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos colocar Ele sempre em todos os lugares nas nossas vidas. Em qualquer situação que você viva, o que está acontecendo com você hoje, o que vai acontecer amanhã, não importa o que aconteça, deixe Jesus ser o seu advogado. Porque quando chegar o momento difícil da sua vida, e que você olhar para um lado, olhar para o outro, e que você não ter uma resposta dos seres humanos, se você olhar para os céus, você terá a resposta do Senhor, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger.
Ele vai cuidar de você assim como Ele prometeu para mim e para você. Você está preparado para enfrentar os problemas da vida? Quantos problemas nós temos vivido nesses últimos dias? Olha só, eu achei muito interessante esses últimos dias, a gente viu se falar muito sobre a questão daquele, como é que chama? O submarino que afundou, né? Olha quanto Jesus falou para Satanás para que ele não atentasse o seu próprio Deus, né? Quando ele pediu para que Jesus pulasse daquele penhasco, né? Se ele era o próprio Deus, por que ele não pulava dali e que nada iria acontecer? Eu acho que os seres humanos, eles gostam realmente de colocar em prova, né? Quem é Deus de verdade na vida das pessoas. Não estou fazendo críticas a essas pessoas, mas é só uma reflexão para as nossas vidas, que às vezes nós queremos ser mais do que Deus. Como que você vai fazer uma viagem dessa, num local tão perigoso, né, como essas pessoas fizeram, em busca de quê? De destroços que já estão lá há muitos anos, que ninguém nem sabe mais se existe ou não, o que tem lá, mas a curiosidade, o dinheiro, né? A fama que eles iam receber ao chegar aqui na Terra novamente, com essa visita que eles fizeram lá no fundo do mar, para ver esse famoso Titanic. Como o homem gosta de ser olhado como uma peça mais importante, mais principal do mundo. Eu imagino que o Senhor Jesus ele ficou muito triste quando isso aconteceu. Será que eles estavam... será que a família dessas pessoas, desses 5 homens que estavam lá, estavam preparados para perdê-los? Né? Será que eu e você estamos preparados para enfrentar o grande dia que virá sobre essa terra? As pessoas acreditam muito no seu potencial, né? Isso, elas acreditam na sua inteligência, elas acreditam no seu dinheiro, na sua sabedoria, né? Elas não param para pensar que Deus é Deus e que Deus pode fazer qualquer coisa com elas ali, naquele momento, né? Então, elas acham que o que elas construíram talvez é mais importante do que aquilo que Deus construiu e deixou, né, para que a gente pudesse observar. Foi uma tentação, no meu modo de pensar, foi uma tentação que eles fizeram em relação a Deus. Uma tentativa para mostrar para eles que a força deles, o dinheiro, a sabedoria e o conhecimento era mais valioso do que o poder de Deus. Foi uma afronta, para mim eu vi como uma afronta a Deus o que aquelas pessoas fizeram, entrando naquele submarino para poder descer lá até o fundo do mar. E eu tenho certeza que com todo o dinheiro, com toda a fama que eles tinham, a família deles não estariam preparada para o que aconteceu na vida deles. Assim como eu e você também não estamos preparados para muitas coisas, né, que poderão ainda vir sobre os dias de hoje, sobre as nossas vidas. E nós precisamos nos atentar para que eu e você possamos ficar bem preparados. Porque quando os problemas maiores chegarem em nossas vidas, será que nós vamos ter suporte para suportá-los? Será que nós vamos ter uma saída, uma válvula de escape? Para a gente poder olhar e falar assim, não, eu estou confiante, eu vou vencer. Né? Nós precisamos pensar, porque sabemos que vai acontecer ainda dias muito mais difíceis do que o que nós estamos vivendo. Apocalipse 7, verso 1 diz, né, quais são os problemas, quais são as dificuldades, né, que nós iremos enfrentar e que será que nós vamos ter o suporte para enfrentá-las? Vamos ver aqui Apocalipse 7, verso 1. Vamos ver que tipo de problemas são esses, que tipo de tempestades são esses e que nós temos que lutar para resistirmos até o final. Diz assim, Apocalipse 7, verso 1, diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra,
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento suportasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Olha só, aqui diz que vai acontecer tantas coisas, né? E esses ventos, e esse mar, o que será que tudo isso significa? No verso 2 continua: vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e chamou em grande voz os 4 anjos, e os quais foram dados a fazer danos na terra e no mar. Misericórdia. Imagine aí. Hoje ainda nós não estamos vendo assim com mais clareza isso tudo acontecer diante de nós. Mas nós estamos aqui sendo divertidos que isso vai acontecer. E quando esses 4 ventos serem soltos, né, quando os anjos se soltarem, esses ventos, e essas terras e esse mar forem atacados, será que nós vamos estar com força? Será que nós vamos ser capazes de suportar tudo isso? Continuando aqui em Apocalipse 3, eu já li. Apocalipse 4 que diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes foram os que o Senhor Jesus, estes foram os que obedeceram a voz do Senhor, estes foram os que permitiu que Jesus advogasse por eles. Então, quando forem soltos todos esses ventos para atacar a terra e o mar, esses 144.000, eles estarão ali protegidos pelo Senhor. Por quê? Eles ouviram a voz do Senhor Deus. Eles deram crédito à voz de Jesus, Verso 4 diz assim: então vi o número dos que foram selados, eu já li esse, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Minhas folhinhas ficaram bagunçadas. Aí diz aqui, Gálatas 3, vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 7. Gálatas o quê? Verso 7 a 9, que diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou-se o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Uau, que legal, Todos os da fé, todos os crentes, eles serão abençoados. Nós precisamos crer que Jesus, ele enviou, o seu Filho para que eu e você olhasse para ele e enxergasse a grandeza do seu amor. Em momento algum, eu digo de novo, não podemos esquecer que ele está sendo nosso advogado para nos perdoar, para entrar com pedido por nossa causa. No verso 27 e 29, 26 ao 29, continuando aqui em Gálatas 3, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nenhum, nenhuma mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém?
É por isso que nós, quando tomamos uma decisão, quando nós conhecemos Jesus, a palavra verdadeira do nosso Senhor Jesus, qual é a nossa primeira decisão? O que nós devemos fazer primeiramente? Nós devemos ser batizados em nome de Jesus. Aí nós estamos testificando, nós estamos afirmando que nós cremos sim, que nós temos a fé de Abraão e que nós somos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser batizados para que nós possamos fazer parte de Cristo, né? Esse é um exemplo que Jesus deixou para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus nunca cometeu, a Bíblia não revela nenhum pecado de Jesus, né? Jesus era perfeito quando ele andou aqui neste mundo, 100% homem. Então, Jesus se batizou para mostrar para mim e para você quão é importante essa forma de estar demonstrando a Deus, né, que nós acreditamos nele, que nós fazemos parte da fé de Abraão, que nós queremos ter Jesus Cristo como nosso advogado lá no céu. Isso é muito importante para mim e para você. Uma coisa que eu achei interessante que eu descobri é o seguinte, que lá no céu vai ter as 12 portas das 12 tribos, né? Cada porta daquela vai ter um nome dos filhos de Jacó, né? Que interessante. Cada tribo, são 12 tribos, né? Que a Bíblia fala que separou para os 144 mil. Então, cada tribo dessa tem um nome. E cada porta que haver lá no céu também vai estar lá em cima, escrito o nome da tribo, e essa era a parte que eu não sabia. Foram quantos apóstolos que Jesus tinha? 12 apóstolos. E embaixo da porta, em cima vai ser o nome das tribos. E embaixo vai ser, segundo Ellen White, vai ser o nome dos apóstolos. Cada porta vai ter um nome de um apóstolo e o nome da sua tribo. Interessante, eu não sabia disso. Vocês sabiam? Eu não sabia. Apocalipse 7 fala sobre os 144 mil, o povo de Israel, os que guardam os mandamentos de Deus. Outra coisa que eu achei muito interessante também, que às vezes a gente fala assim, os que vão para o céu, a Bíblia fala em Apocalipse que são 144 mil. Mas os 144 mil nós temos a certeza que vai para o céu, mas tem outras partes na Bíblia que falam sobre um outro povo, fora esses 144 mil que também vão estar no céu. Vocês sabem, só respondem sim ou não, vocês sabem quais vão ser esses outros povos que vão estar lá no céu, fora os 144 mil? Eu acho que somos nós. Você se considera de qual povo que a Bíblia fala? Eu não sei de qual povo eu sou, não, mas esses aí, esse restante aí que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, eu acho que somos nós. Os gentios, todos eles, os gregos, os romanos, todos eles, tirando da tribo de Judá, os outros eram os que lavaram, então, grego, romano, assim como quando você leu aí, todas as pessoas de outras nações que não descendiam do povo de Israel, do povo judeu. Sim. Que aceitaram Jesus. Isso. Apocalipse 7, ele fala claramente sobre os 144 mil, né? E nós temos também outros versos da Bíblia, que também, um deles está em Apocalipse, eu não estou lembrando exatamente, mas eu acho que é Apocalipse 12, 17, fala que os que guardam os mandamentos de Deus, esse vai ser outro povo que vai estar junto com os 144 mil, os que guardam os mandamentos de Deus. Outro povo que vai também estar com os 144 mil vão ser, lá no Novo Testamento, acho que é no livro de Mateus, eu não anotei aqui qual é a passagem, mas os bons de Bíblia vão saber onde estão. As ovelhas que estão espalhadas em outros apriscos. A Bíblia não fala que Jesus... João? A Bíblia não fala que Jesus tem outras ovelhas espalhadas em outros apriscos? Então,
Então, essas ovelhas que estão espalhadas em outros apriscos também vão estar junto com 144 mil. Eu acho que quando ele fala a respeito desse povo que está nas outras igrejas, eu acho que é antes da volta dele. E aí tem que tomar decisão antes da volta dele. E aí temos também uma que nós estamos aqui sempre falando. Essa a gente bate na tecla bastante. A gente não bate na tecla dos que guardam os mandamentos, a gente não bate na tecla das ovelhas que estão em outros apriscos. Mas esse que eu vou falar aqui agora, a gente bate na tecla bastante, achando que só existem esses que estão espalhados. Mas não são só apenas esses, né? A gente fala muito aqui, sai dela, povo meu. Nós estamos sempre clamando para a Babilônia, para o povo que ainda está em Babilônia, que ainda não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. É na escola sabatina, é no sermão, é quando a gente encontra com alguém que a gente fala de Jesus, a gente cita exemplos bíblicos que falam sobre essa parte de Babilônia, e a gente clama para que o povo que está em Babilônia saia dela e venha conhecer a verdade de Cristo, venha compartilhar a graça que é de ter Jesus como seu advogado. Então existem pessoas lá que são pessoas que Jesus ele vai pegar, ele vai levar para morar lá no céu junto com ele durante 1000 anos, né? Que vão estar lá junto com as tribos, junto com as 12 tribos, junto com os 12 apóstolos. Então esse também é um povo que Jesus está preparando para levar para o céu. Mas antes da volta dele vai estar reunido em um só povo. Sim, e aí? Sim, não, gente, eu estou falando das pessoas que Deus está preparando para colocar lá no céu também. Entendeu? Essas são as pessoas que estão, além dos 144 mil, são as pessoas que Jesus está preparando para levar no céu. E tem também agora a última parte dos que também nós já sabemos que estão lá no céu. Nós sabemos que já existe algumas pessoas lá no céu. Esses também eles vão fazer parte dos 144 mil que vão estar lá. Né? Que quem é que está no céu? Enoque e Elias, eles já estão lá. Os anjos, Moisés, é verdade, Moisés e os anjos, eles já estão lá no céu. Não tem uma multidão de anjos lá no céu, Jesus? É miríades e miríades. Então, todo esse povo que eu acabei de citar aqui agora, junto com os 144 mil, esse é o povo que o Senhor está preparando para estar lá no céu. Esse é um povo que precisa, né? Os daqui da terra são os povos que precisam de Jesus para ser o seu advogado, para te ajudar no dia das suas tribulações, para que quando essas tribulações acontecerem em suas vidas, você sabe que Jesus está do seu lado. Apocalipse capítulo 7, no verso 9 e 10 diz assim. Apocalipse 7. Diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com plumas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e o Cordeiro pertence à salvação. Amém? São esses povos que nós acabamos de falar aqui agora, dos que guardam os mandamentos de Deus, dos que a gente clama, sai dela, povo meu, que Deus pede para que eles saiam. São os 144 mil, são os que já estão lá no céu, juntamente com os anjos, né? Os que estão espalhados nos 4 apriscos. Os anjos declaram aqui que é uma grande multidão de todas as tribos, né? De todos os povos e línguas, diante do trono de Deus. Todos eles estavam revestidos de uma armadura branca, de uma roupa branca muito linda, e ali eles estavam clamando ao nosso Senhor, que estava onde? Sentado no seu trono.
Então vão ser muitas pessoas que vão estar lá no céu. Que maravilha saber que eu e você podemos fazer parte desse povo lindo e maravilhoso. Mas para isso, lembre o que eu disse lá no início, você só entra no céu se você quiser. Se você não quiser fazer parte desse povo lindo e maravilhoso, você não vai entrar, porque Jesus ele não vai obrigar você a entrar lá no céu. Ele deseja que você entre. Mas a atitude, a decisão, ela tem que vir de onde? De mim, de você, para que nós possamos um dia estar lá no céu. Então esse vai ser os tipos de pessoas que vão estar lá no céu. As pessoas que o Senhor hoje estão advogando, que aqueles que permitiram que Deus esteja falando com cada um de nós, para que possamos estar lá no céu, lado a lado com Ele, né? Outra coisa, hoje nós estamos com tempo para aceitar Jesus. Jesus nos convida a fazer parte deste povo que diz aqui em Apocalipse 7, verso 9 e 10. Mas vai chegar um tempo em que você não vai mais poder tomar essa decisão. Por quê? Porque a porta da graça, ela vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, você não vai poder mais tomar a sua decisão. Porque só existe 2 grupos. Não tem como. Nós somos pessoas indecisas, nós somos pessoas difíceis. Nós queremos dar o nosso tempo muito pouco para Deus. Um dia tem 24 horas, não tem? Muitas vezes nós não conseguimos tirar 10 minutos do nosso dia para Deus. Imagine uma hora. Deus não aceita metade. Deus quer 100%. A matemática de Deus não falha. A matemática de Deus não tem mais e não tem menos. Vou fazer um exemplo. Um casal de marido e mulher. O dia tem 24 horas. O marido fica 12 horas, não, é pouco. O marido tem 20 horas com a sua esposa. E 4 horas do seu dia, ele tira para fazer o que ele quiser, o que ele entender na sua vida. Quer namorar com outra pessoa diferente, quer curtir com os amigos, quer fazer tudo, menos estar com a esposa. Vocês acham que somos capazes de suportar isso? Eu tenho 20 horas com meu marido. Agora, as 4 horas eu deixei para ele fazer o que ele quiser. Até se ele quiser arrumar outra namoradinha nessas 4 horas. Eu vou suportar isso? Você, homem, você, mulher, vai suportar isso? Dividir o seu tempo com outra pessoa? Nós não aceitamos. Por mais que nós somos, como é que se diz? Modernos, né? Hoje o mundo está moderno, então a modernidade hoje tudo é normal. Não foi lançado aí agora um dia legal do LGBT? Né? É normal ser homossexual, ser mulher, né? Mulher gostar de mulher, homem gostar de homem ter filhos com outros homens, adotar filho com outro homem. É normal, hoje está normal. Mas é normal eu e você temos que aceitar 20 horas do nosso dia, do nosso tempo, todos os dias com o nosso marido, e essas 4 horas ele vai sair da sua casa e vai fazer o que ele quiser. Eu não aceito, você também com certeza não aceitaria, não é verdade? Quem aceita, levanta a mão. Ninguém aceita. Agora, por que nós exigimos que Deus tem que aceitar? Por que nós exigimos que Deus, porque Ele é Deus, Ele tem que aceitar só uma metade sua e a outra não? Por que uma metade sua você vive para Deus e a outra sua metade você quer viver para o mundo? Porque se eu e você for pensar, é desse jeito que nós fazemos com Deus.
adoramos o sábado, que adoramos guardar os mandamentos de Deus, que adoramos falar sobre a realidade de Deus. Acabou o sábado. Eu deixei de ser adventista. Não é verdade, gente? Eu deixei de ser adventista quando acaba o sábado. E eu não estou falando para vocês, não, eu estou falando para mim mesma. Porque, infelizmente, eu sou falha. Então, Deus, Ele não aceita nada por metade. Sabe quem aceita por metade? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele aceita sim a metade. Sabe por quê? Porque aquele que vive em cima do muro, aquele que vive na metade, ele tem certeza que é dele. Porque ele sabe que Deus não aceita. Então é por isso que nós devemos hoje tomar uma atitude em nossas vidas, colocar Deus em primeiro lugar, convidar Jesus para ser o meu e o seu advogado, porque nós queremos fazer parte daquele povo lindo que diz Apocalipse 7, verso 9 e 10. Nós precisamos estar no meio desse povo. Nós precisamos saber que nós vamos chegar lá no céu e vai ter uma porta daquela aberta lá para que eu e você possam entrar. Mas para isso, eu e você precisamos ser 100% Jesus Cristo. Nós não precisamos ser 100% Jesus Cristo de 9 horas da manhã até 11h30 da manhã. Se nós somos esse povo que diz o povo verdadeiro de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que clama para o nosso próximo, sai dela, povo meu, que falamos que existem outras ovelhas espalhadas em outros apriscos, que acreditamos na tribo que vai estar lá no céu, nos 144 mil, só até 11h30 da manhã, aos sábados, coloque-se no lugar que nós estamos desclassificados na morada no céu. Porque Jesus não aceita. Se você que é ser humano, cheio de falha, pecador, não aceita dividir nada do que você tem, especial, o exemplo que eu citei aqui, o seu esposo, com outras pessoas, Deus também não vai aceitar dividir você com o inimigo. Porque Ele quer você exclusivamente para Ele. Ele deseja, o sonho dele é ter você do lado. Foi por esse motivo que ele se sacrificou, o seu amor, o seu coração de pai, e falou assim: não, meu filho, vai lá. Aquele povo precisa de você. Aquele povo precisa ser resgatado. Aquele povo é fraco. Mas se você estiver lá, lado a lado com aquele povo, eles vão olhar para você, eles vão seguir os seus exemplos. Eles vão querer ter você perto dele. E aí sim, eu e você tivemos a chance. Porque não pensem, Deus é Deus. Nós sabemos que para Deus tudo é possível. Mas eu tenho certeza que quando Deus estava fazendo isso, enviando o seu filho para morrer por mim e por você, aquele sofrimento que ele passou no Calvário, será que Deus não teve um pingo de misericórdia? Será que Deus, o coração de Deus, não doeu um minuto vendo o filho dele naquela situação? Será que Deus não se importou? Mas Deus é justo. Deus é claro que Deus se importou. Porque Ele foi misericórdia de toda a nação. Ele sabia que o filho dele ia ser restaurado. Ele sabia que ele estava ali junto com o filho dele. E era possível que o filho dele viesse morrer, passar todas as dores, todos os sofrimentos que ele passou aqui por mim e por você. Porque ele sabia que ele ia ter êxito, que ele ia ter sucesso. Mas nós estamos extraviando tudo isso que Jesus fez por nós. Até mesmo nós que somos guardadores do sábado, até mesmo nós que somos adventistas, que se diz o povo mais estudioso da Bíblia, é verdade. Mas nós estamos deixando de colocar em prática o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Veja como está difícil hoje você levar uma pessoa não adventista ao batismo. Por que está tão difícil? Ainda se batiza? Sim. Mas está difícil.
Porque nós, como adventistas, não estamos sendo os exemplos exatos que nós devemos ser para que essas pessoas olhem para nós e falem assim: poxa, Vanessa realmente é uma serva de Deus. Vanessa realmente vive o que ela prega. Vanessa realmente está sendo o que a Bíblia está falando que ela é, então eu quero ser assim. Se nós olharmos para nós mesmos, queridos irmãos, vamos conseguir enxergar, só pelo pouquinho que nós conhecemos da palavra de Deus, nós vamos enxergar o quanto que nós estamos sendo falhos com Deus. Não é com nós, não. É com Deus. Ah, mas eu não sou assim. Stop. Somos. Quantas pessoas você está trazendo ao batismo por ano? Quantas pessoas que você está falando de Jesus, está aceitando Jesus? Ah, mas o povo prefere viver no engano. Sabe por que o povo prefere viver no engano? Porque nós estamos enganando eles. Porque nós não estamos vivendo o que nós estamos pregando. Não é verdade? Então, Deus hoje está dando uma chance para mim e para cada um de vocês que se qualifica na mesma situação que eu. A porta da graça está aberta. Ela vai fechar. E quando ela se fechar, a Bíblia diz: os justos serão justos e os ímpios continuarão ímpios. Uma vez que isso acontece, acabou. Não adianta você se arrepender. Eu acho que nem arrependimento mais vai ter quando a porta da graça se fechar. Porque você já está do seu lado. Você já escolheu a quem você quer servir. Você já vai estar declarando para Deus que você não precisa de advogado. Você é o seu advogado. Já está selado. Né? Já está selado. O Espírito Santo de Deus subiu. O Espírito Santo de Deus subiu. E a Bíblia fala que quando o Espírito subir, as tribulações elas vão ser tenebrosas. Nós não vamos, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos aceitando a graça de Cristo, nós não vamos resistir. Nós vamos despencar. Nós vamos desejar a morte de tão grande que vai ser as tribulações. Então é por isso que hoje Deus dá para mim e para você essa chance. Escolha o seu lugar. O seu lugar é o lugar de Cristo. Não importa o que o seu irmão vive, o que você vê os outros vivendo. Se preocupe com você. Se preocupe com o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Muitas vezes nós queremos viver a vida dos nossos irmãos, preocupados com o que eles fazem ou deixaram de fazer. Isso não cabe a mim nem a você, queridos. Esse julgamento não pertence a nós. Ele pertence a Deus. E muitas vezes nós erramos porque nós queremos tanto que os nossos irmãos eles vivam o que a gente acha que é certo, e por esse motivo nós acabamos deixando de viver o que é certo, de tanto se preocupar com aquilo que não nos influencia em nada. Pelo contrário, nos leva para o lado errado. Né? Então, isso é doloroso demais para Deus. Talvez hoje nós não tenhamos a concepção de compreender a tristeza de Deus quando Ele olha para um filho seu e diz: és a minha criatura, mas não és o meu filho, amor. O coração dele deve doer muito. Um exemplo que diz assim que o amor de uma mãe, ela se parece com o amor de Deus. É claro que não se iguala, né? Porque o amor de Deus é inabalável. Mas o amor de uma mãe é muito profundo, é muito grande. Mas imagina só uma coisa. Se você tem um filho que você o ama tanto, esse filho te despreza, esse filho te machuca, você não fica triste? Cada vez que nós desobedecemos a lei de Deus, que nós deixamos de fazer o que o Senhor nos ensina, nós estamos machucando o coração de Deus. Porque Ele deu o seu ouro, o seu Filho amado, para que eu e você sejamos restaurados. E mesmo assim, eu e você, nós não quisemos.
Quando a gente vem à igreja ao sábado, nós não estamos declarando gratidão a Deus pelos outros dias que Ele nos concedeu. Então, quando nós também obedecemos à lei de Deus, nós estamos sendo gratos a Deus pelo Filho amado que Ele nos concedeu, para que eu e você fossemos perdoar. Deus poderia muito bem deixar nós todos se perder. Se eu e você tivesse que dar o nosso filho para salvar este mundo, nós não daríamos. Mas Deus deu o seu Filho amado Jesus para nos salvar, né? Então isso a gente tem que pensar bastante, porque Deus não quer que eu e você sejamos perdidos. E nós conhecemos hoje todo o caminho. A palavra de Deus diz que tudo nós podemos fazer. Tudo. Mas nem tudo é lícito para que eu e você faça. Por que Ele diz assim? Porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer ser, você pode escolher o que você quer fazer. E eu quero falar uma coisa aqui para os nossos irmãos queridos e amados, que quando eu dei o exemplo da semana LGBT, eu falei não por críticas, mas eu digo que nós precisamos orar por essas pessoas que nós sabemos que não são planos de Deus. Elas estão envolvidas com o desejo humano, com o desejo da carne, com os desejos do maligno. E nós somos seres humanos que precisamos estar em oração por essas pessoas. Inclusive, eu gostaria até de convidar a igreja para a gente poder tirar um tempo do nosso dia para a gente orar por essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas são pessoas assim que acreditam fielmente em Deus. Elas falam de Deus, elas postam mensagens que falam do Senhor, mas elas estão vivendo um engano muito grande. E essas pessoas também Deus quer salvar elas, porque foi por elas também. Esse é só um exemplo que eu estou citando, viu, gente? São pessoas que Deus quer salvar. Jesus tem amor por elas também, assim como tem por mim e por você, né? E a gente precisa orar por essas pessoas. Vocês aqui oram por essas pessoas que fizeram essas escolhas em suas vidas? Pois é, vamos orar, gente. Vamos orar, porque esse é o nosso papel e o nosso dever. Como eu disse, que vai chegar um tempo em que a porta da graça se fechar, aí a gente também não vai ter mais como orar, porque o Espírito Santo de Deus já saiu da terra. E quando o Espírito de Deus sai da terra, não adianta você orar mais. Quem é que vai te ouvir? Quem é que vai levar para Jesus? Não tem, né? Não tem quem vai levar para Ele. Então vamos orar hoje, vamos fazer o que nós devemos fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã, não tem aquele ditado popular, amanhã pode ser tarde demais. A gente deita hoje, amanhã a gente pode amanhecer morto. A gente está aqui na igreja agora, daqui pode ser que daqui a pouco está morto. Não é assim? Para morrer, basta apenas estar com vida, né? Então, a gente precisa realmente colocar a nossa vida diante de Deus e pedir a Deus a sabedoria para que nós possamos um dia estar vivendo lá no céu com Ele. E nós sabemos que quando Jesus voltar, que Jesus preparar esse povo todo lindo que Ele está preparando. Eu gostaria só de ler uma partezinha aqui deste livro, O Grande Conflito para os Irmãos, que é muito interessante e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu já estou terminando, viu, irmãos? É no capítulo 42 que fala sobre o milênio, sobre como tudo vai acontecer, né? Um pouquinho só, não vou explanar muito não, só um pouquinho só, o que vai acontecer. Quando Jesus voltar, que todo esse povo estiver preparado, que já estivermos passado aquele lindo ano lá no céu, né?
E olha só que legal. O fim do milênio, Cristo voltará à terra, acompanhado pelos remidos e pelas hostes angelicais. Ordenará aos príncipes mortos que ressuscitarão para receber a sua sentença. Eles celebrarão um número incontável como a areia do mar, trazendo sobre si os traços da doença e da morte. Que contraste com aquele que praticam a primeira ressurreição. É triste ver que a gente aprende que os que vão ser impuros, os que não vão ser salvos, vão ser um número muito grande. Vão ser incontáveis como a areia no mar. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Se você observar aqui mais profundamente na leitura do livro, a leitura do livro fala que quando Jesus desceu no Monte das Oliveiras com a nova santa cidade, ali quando as pessoas que ressuscitaram, aquelas que não cumpriram os ensinamentos de Cristo Jesus, elas acharam que o diabo era o próprio Jesus, né? Elas acharam que Jesus estava enganando aquele povo, que ele era o santo, que eles foram enganados. E aí eles começam uma rebelião contra o povo de Deus. E aí quando Satanás ele é tão covarde, que ele, ao invés dele ir lá olhar a multidão que estava com Cristo, ele colocou os seus anjos para irem olhar a quantidade de pessoas. E para nossa surpresa, infelizmente, a nossa multidão era menor do que a multidão dele. Assim diz aqui Ellen White. Neste livro vocês podem ler a partir do capítulo 42, que vai estar falando isso. Então eles ficaram maravilhados quando viu que a multidão que estava do lado do inimigo era bem maior do que a multidão que estava do lado de Deus. Foi por isso que eles acreditaram que eles tinham sido enganados e que Satanás não era os próprios Satanás. Né? Que triste ver isso. E aí foi aí que eles, pela última vez, eles resolveram mais uma vez enfrentar o poder de Deus. Eles começaram a lutar. E quando eles tentaram fazer isso, Jesus interferiu com seu poder e majestade. Desceu do céu. Peraí, esse pedaço eu tenho que ler. Esqueci. Aí diz aqui assim, página 278 do Grande Conflito. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes de enxofre, incandescente, vento ressecante, que terão. Desce da parte de Deus, fogo do céu, a terra sobre si. Chamas devoradoras irrompem de todo o abismo crescente. Todas as rochas estão incandescentes. Eles não suportarão, porque Deus vai descer dos céus, né? Um fogo, que ali aquele fogo vai destruir todas aquelas pessoas, todas aquelas que não observaram a lei de Deus, aqueles que não aceitaram ter Jesus como seu advogado. Que Deus possa nos abençoar ricamente, para que nós possamos, em nome de Jesus, convidar Ele para que Ele seja sempre o nosso centro, né? E eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos cantar o hino, só um minutinho.